Olá pessoal, dando seguimento às nossas aulas então, essa é a aula 3, intitulada Lesões Amarelas da Mucosa Oral. Lembrando a vocês que esta aula foi feita por mim, Leonardo Reis, e co-orientada pelo professor Jacques Jorge. Nesta aula então vamos abordar algumas semiotécnicas, assim como nas outras aulas, para a gente diagnosticar ou facilitar o diagnóstico dessas lesões amarelas, e vamos apresentar algumas lesões mais comuns na cavidade oral de coloração amarelada. Vamos seguir esse roteiro, pessoal, de lesões amarelas. Então a gente vai falar alguma coisa sobre a semiotécnica, né? Vamos falar o que causa essas lesões amarelas, muitas vezes o acúmulo endógeno, ou pode ser algum fator externo. E vamos falar sobre as lesões propriamente ditas. Nessas lesões a gente vai comentar sobre os grânulos de Fordyce, o lipoma, o cisto linfoepitelial oral e a cialolitíase. E em relação às lesões amarelas por injúria, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre ulcerações traumáticas e queimaduras. Seguindo o mesmo raciocínio das outras aulas, pessoal, essas lesões amarelas elas também exibem algumas manobras diagnósticas que vão facilitar o reconhecimento dessas lesões. Entre elas, a gente coloca aqui a inspeção, né, a inspeção visual, o tátil, a palpação, né, que a gente vai ver se essa lesão se ela é flutuante ou se ela é firme, a palpação, se ela é mais em tecido mole, se ela é em tecido duro. A gente vai realizar muitas vezes a raspagem para ver se essa lesão ela é removível, facilmente raspável, ou ela é propriamente da mucosa mesmo e não sai a raspagem. A gente vai procurar muitas vezes na anamnese desse paciente algum possível agente traumático. Esse agente traumático seja ele físico, químico, elétrico, e muitas das vezes a gente vai ver se o paciente tem algum envolvimento sistêmico que pode repercutir alguma lesão oral. Antes de iniciar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre sinais, sintomas e semiotécnica. Nas outras aulas eu não comentei com vocês, mas os sinais nada mais é que manifestações clínicas visíveis e perceptíveis pelo profissional, aquilo que você enxerga. Os sintomas já são manifestações subjetivas. Muitas vezes o paciente vai nos relatar e nem sempre é possível quantificar os sintomas do paciente, dado que é uma manifestação subjetiva do paciente para o profissional. E já a semiotécnica, como foi discutido em todas as outras aulas, nada mais é que a pesquisa dos sinais e sintomas, né? Uma coleta desses dados para se chegar ao diagnóstico para o paciente. Bom, pessoal, para chegar ao diagnóstico, a gente tem que seguir uma linha de pensamento para que seja feita o diagnóstico correto ou o reconhecimento correto da lesão. Então, inicialmente, a gente vai fazer o exame clínico, que corresponde ao exame físico, né, onde a gente vai fazer a inspeção da lesão, a inspeção do paciente, e a anamnese. A anamnese, a gente vai coletar o máximo de informações que o paciente possa nos fornecer para facilitar o reconhecimento posterior. Então, a gente vai analisar essas características clínicas da lesão, seja se ela é firme, se ela é amolecida, se ela é séssil ou pediculada. Nesse caso, a gente vai observar a coloração dessa lesão, a localização. Vamos juntar com os dados da anamnese, vamos juntar com a história médica desse paciente. A história médica pode auxiliar muitas vezes em lesões sistêmicas, em situações sistêmicas que o paciente pode ter. E vamos lançar mão de exames complementares para chegar ao diagnóstico. As lesões amarelas, elas podem advir de vários fatores, seja ela variações da normalidade, ou seja, é uma variação que grande parte da população contém, às vezes, muitas das vezes não é considerada nenhuma lesão, e sim a variação propriamente da normalidade. Pode ser advinda de uma lesão reacional,
de desenvolvimento, pode ser uma neoplasia benigna ou maligna, pode advir de pigmentações exógenas ou pigmentações associadas a condições sistêmicas do paciente que vai ter alguma repercussão na mucosa oral, na língua, no lábio, né? Então, pode estar relacionado também. A coloração amarelada dessas lesões advém de alguns fatores, né? Como dito anteriormente. Esses fatores eles podem ser endógenos, exógenos, adquirido por trauma também. Então, como algumas são fáceis de caracterizar, eu coloquei aqui para vocês que essas lesões elas podem ter essa coloração por acúmulo, né? Ou pela presença de glândulas sebáceas em locais diferentes, quando a gente chama de lugares ectópicos, presença de gordura, infecção, icterícia, né, que é uma condição sistêmica do paciente, o acúmulo de queratina, fibrina, edema, úlceras, pseudomembranas, principalmente em ulcerações, traumas, né, a gente vai ver aquela membrana pseudo fibrino purulenta ali, pode ter pus, pode ser advinda de medicamentos, pigmentação exógena e queimaduras tanto físicas, químicas ou térmicas. Agora aqui a gente vai entrar propriamente nas lesões e vamos iniciar esse bloco com as lesões amarelas por acúmulo de material endógeno. Então vamos iniciar falando um pouquinho sobre os grânulos de Fordyce. Os grânulos de Fordyce eles são relatados em mais de 80% da população e a sua presença ela deve ser considerada como uma variação anatômica normal e não como uma lesão. Então, ela é muito comum, né? Elas são glândulas sebáceas que ocorrem na mucosa oral. Essas glândulas são consideradas estruturas dérmicas anexas e muitas vezes são encontradas na cavidade bucal e são consideradas ectópicas, né? Ou seja, não é o lugar correto de elas estarem. Elas se apresentam clinicamente, como a gente pode ver nessa imagem, como umas pápulas amareladas ou branco-amareladas, que mais frequentemente são encontradas na mucosa jugal, na porção lateral do vermelhão do lábio superior. Os grânulos de Fordyce eles são muito comuns em adultos, são mais comuns em adultos do que em crianças, como a gente pode observar, e essas lesões são assintomáticas, embora alguns pacientes eles sejam capazes de sentir alguma rugosidade na mucosa, né? Deixando ali às vezes a mucosa áspera e incomodando. Pode ocorrer algumas variações clínicas consideráveis e em alguns casos os pacientes podem ter uma quantidade pequena de lesões, enquanto que outros podem ter literalmente centenas desses grânulos. Histologicamente, pessoal, o que a gente vai ver nos grânulos de Fordyce? Elas são glândulas sebáceas normais e esses lóbulos acinares, como a gente pode ver aqui nessa imagem circundada por esse halo vermelho, são lóbulos acinares que ficam logo abaixo da superfície epitelial. E muitas vezes eles se comunicam com a superfície através do ducto central aqui, como a gente pode ver nessa imagem. E essas células sebáceas nesses lóbulos, elas vão possuir formas poligonais e contendo no núcleo abundante citoplasma, né? Essas células. Outra lesão que a gente pode visualizar na cavidade oral de coloração amarelada é o lipoma. Ele é um tumor benigno de gordura e, embora ele represente uma neoplasia mesenquimal mais comum, a maioria dos casos ocorre no tronco, nas porções proximais da extremidade. Já os lipomas da região oral, ele é bem menos frequente e a patologia não é certa, ela é incerta, mas ela parece estar associada mais em indivíduos obesos. Vale lembrar para vocês, pessoal, que o metabolismo do lipoma ele é completamente independente da gordura corpórea normal. As características clínicas dessa lesão, como a gente pode ver aqui nesta imagem,
Ela é representada por um aumento de volume, geralmente nodular. A superfície ela é lisa, a consistência é bem macia e eles podem ser sésseis ou pediculados, né? Ele geralmente é um tumor assintomático, né? Os pacientes geralmente não relatam nenhuma dor, nenhuma sintomatologia, e ele é geralmente percebido em meses ou até anos antes de se fazer o diagnóstico. Ele, embora seja detectado clinicamente com uma coloração amarela, lesões mais profundas podem apresentar coloração normal da mucosa, pessoal. Então, muitas vezes pode variar do rosa ao amarelo, dependendo da profundidade. E a mucosa jugal e o vestíbulo bucal são as localizações intraorais mais comuns. É bom lembrar, pessoal, para vocês que os sítios de ocorrência menos comum incluem língua e assoalho de boca, como aqui no caso a gente apresentou. Mas apresenta em pacientes com mais de 40 anos de idade e são relativamente raros em crianças. No histológico, o que a gente vai observar? Ele, na maioria das vezes, essa lesão ela é composta por adipócitos maduros, né, que são células de gordura, que pouco se diferenciam de um tecido adiposo normal, né? E usualmente, como eu disse anterior, ele é bem circunscrito e pode apresentar uma fina cápsula fibrosa em volta a esse material de adipócitos. Ele pode ser observado um distinto arranjo lobular das células e em raras ocasiões pode ocorrer dentro de um lipoma típico uma metaplasia cartilaginosa ou presença de material ósseo. Os lipomas eles são tratados basicamente pela excisão local conservadora, sendo que as recidivas são raras. Lembrando, pessoal, que como a gente pode ver nessa imagem, quando é feita a remoção dessa peça e fixada em formol, né, onde a gente coloca depois que retira a peça, por ter presença de gordura, o material fica na superfície do líquido, né, ou seja, ele fica boiando, como a gente pode ver nesta imagem aqui no nosso slide. Falando agora sobre o cisto linfoepitelial oral, ele é uma lesão rara que acomete a cavidade oral. Lembrando vocês que ele é microscopicamente semelhante ao cisto da fenda branquial, ou seja, o cisto linfoepitelial cervical, porém o tamanho ele é bem menor. O tecido linfóide ele é encontrado normalmente na cavidade oral e faringe, constituindo principalmente o anel de Halder, o qual inclui amígdalas linguais, palatinas e as adenoides faringianas. O tecido linfóide oral ele tem uma estreita relação com o epitélio de revestimento da mucosa, e este epitélio ele vai apresentar invaginações para o tecido amidaliano, resultando em bolsas, né? Geralmente essas bolsas são cegas, que pode estar preenchido por resto de ceratina. Então é isso que a gente pode ver nesta imagem, né? Como um pequeno nódulo branco amarelado lá na fossa amigdaliana. Pode estar presente também, gente, lá na borda lateral de língua, ou borda posterolateral. Ao exame microscópico, o que a gente observa aqui? É um cisto que demonstra uma cavidade, como vocês podem ver aqui. Ela é revestida por um epitélio escamoso. Esse epitélio é estratificado. A gente não nota projeções para esse conjuntivo, né? Ele é bem plano, esse epitélio. E classicamente ele é paracetinizado com células epiteliais descamando, preenchendo essa luz do cisto. Ocasionalmente, esses cistos podem comunicar-se com a mucosa de revestimento, muitas das vezes. Agora, o achado, gente, mais significativo é a presença de tecido linfóide na parede cística deste cisto, né? E na maioria das vezes, este cisto linfóide ele circunda o cisto, porém, algumas vezes ocorre apenas alguma parte da parede.
Lembrando, pessoal, que o tratamento ele é geralmente feito pela excisão cirúrgica e a recidiva não ocorre na maioria dos casos. Pelo fato de a lesão ser, na maioria das vezes, assintomática, a biópsia nem sempre é necessária, desde que a lesão seja bem característica o bastante para o diagnóstico ser feito apenas com a base clínica. A cialolitíase, pessoal, ou cálculo salivar, eles são estruturas calcificadas, de desenvolvimento dentro de um sistema ductal salivar, ou seja, dentro da glândula salivar. Muitos pesquisadores eles acreditam que eles se surjam depois de uma deposição de sal, de cálcio, ao redor de debris, ou seja, restos necróticos, células, bactérias, na luz desses ductos, Então, a causa desses cialolitos é incerta, mas a sua formação ela pode ser provocada pela cialodenite crônica e pela obstrução parcial dessa glândula. O que a gente vai ver nas características clínicas? Aqui, como a gente pode ver nessa imagem, a maioria das vezes ele vai se desenvolver em glândula submandibular, na maioria das vezes, E a formação dessas pedras dentro do sistema, na parótida, por exemplo, ele é menos frequente. As celulitias das glândulas salivares, elas ocorrem em frequências ou episódios de dor e aumento de volume, principalmente durante as refeições. E a gravidade desses sintomas ela vai variar dependendo do grau de obstrução, Se obstrui muito, provavelmente que o paciente vai sentir mais dor no caso. Eles podem ocorrer em qualquer faixa etária, porém acomete mais adultos jovens de meia idade, mais ou menos 40 anos. É um exame bastante comum que é feito nestes pacientes, é o exame radiográfico, que pode ser, que a gente vai ver no próximo slide. No exame radiográfico, a cialolitíase, ela vai se apresentar como uma massa radiopaca, como a gente pode ver aqui, abaixo da mandíbula, onde a gente está vendo essa massa radiopaca, e elas possivelmente vai ser observadas em radiografias convencionais. Essas lesões elas podem ser descobertas em qualquer localização ao longo do ducto ou dentro da própria glândula, E múltiplas pedras na parótida podem mimetizar também radiograficamente linfonodos parotídeos calcificados, como observado na tuberculose. Outros exames que podem facilitar o diagnóstico dessas lesões é a cialografia, a ultrassonografia e a tomografia computadorizada. No exame histológico, o que a gente vai ver aqui? Vai apresentar como um aumento de volume de formato bem arredondado oval ou cilíndrico e vai apresentar uma coloração amarelada, embora possam ser brancos, marrons, amarelados, E eles são geralmente solitários e essas calcificações elas vão aparecer na lâmina, histológica como laminações concêntricas aqui, como a gente pode ver, anéis de cebola aparece, E caso o ducto associado também seja removido, geralmente irá exibir uma metaplasia escamosa, oncocítica ou mucosa. Passando agora para o último bloco aqui de lesões amarelas, a gente vai falar sobre lesões amarelas por injúria química, física ou térmica. Bastante comum e já foi citado até na nossa aula de lesões brancas da cavidade oral, na aula 1. Aqui a gente coloca ela como lesões amarelas porque muitas vezes também ela vai ter esse aspecto amarelado na superfície, seja pela presença da membrana fibrino-purulenta ali depois na recuperação da lesão. Então aqui a gente vê ulcerações traumáticas, seja ela por mordida, seja ela por perfuração, Então a gente vai ver aqui na primeira imagem uma ulceração que é bem circunscrita na mucosa jugal posterior esquerda, possivelmente decorrente de algum trauma.
Já na segunda imagem, a gente vê uma ulceração de superfície da mucosa ventral de língua com halo hiperceratótico, né? Nesse halo hiperceratótico, a gente pode ver que está esbranquiçado. E o halo central na lesão, a gente vê essa membrana fibrino-purulenta de coloração amarelada. Podemos notar também queimaduras. Essas queimaduras podem ser elétricas, térmicas ou químicas. Aqui a gente coloca um caso de uma queimadura elétrica, né, em língua, onde a gente observa desde a ulceração, né, a lesão inicial, após o ocorrido, posterior à excisão dessa lesão, né, o debridamento dessa lesão, e na última imagem a gente já vê a resolução completa da lesão. Isso se dá basicamente pela ingestão de alimentos ou bebidas, seja ela quente, contato com corrente elétrica, né, fio desencapado muitas vezes, crianças, pode acontecer algum acidente. E o que a gente vai observar? Primeiramente um edema, essa área vai se tornar necrótica, apresentando essa membrana branco-amarelada, né, a membrana fibrino-purulenta, e ela vai começar a se soltar, causando um sangramento, porque vai expor o conjuntivo, né? O tratamento é a remissão de sintomas, anti-inflamatórios, antibióticos e debridamento muitas vezes para retirar aquela infecção superficial. Bom, pessoal, aqui é a leitura sugerida, como nas outras aulas, né? O Neville, patologia oral, o Reguese, patologia oral, as correlações clínico-patológicas e o Atlas. Sugiro a vocês alguma leitura adicional, caso vocês queiram se aprofundar no tema. Coloquei aqui 2 papers para vocês, um sobre lesões pigmentadas, né, e transformações malignas, e a segunda aqui são lesões pigmentadas na cavidade oral, uma revisão de literatura, onde vai apresentar diagnóstico diferencial e alguns casos clínicos. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Segue aqui o meu e-mail, caso tenha alguma dúvida, pode mandar que eu terei o maior prazer em respondê-los. Até a próxima aula.